Leitura bônus. Leitura do livro O Quinto Compromisso, capítulo O Quinto Compromisso. O poder da dúvida. Seja cético, mas aprenda a ouvir. O quinto compromisso é seja cético, mas aprenda a ouvir. Seja cético, porque a maioria das coisas que você ouve não são verdadeiras. Você sabe que os seres humanos falam com os símbolos e que os símbolos não são verdade. Os símbolos só são verdadeiros porque concordamos, não porque são verdadeiros. Mas a segunda parte do compromisso é aprenda a ouvir. E a razão é simples. Quando você aprende a ouvir, você entende o significado dos símbolos que as pessoas usam. Você entende a história deles e a comunicação melhora muito. Então, em vez de toda a confusão que existe entre todos os seres humanos que habitam a Terra, haverá clareza. Uma vez que você entenda que virtualmente nada que você sabe através de símbolos é verdadeiro, seja cético, assume um significado muito maior. Seja cético, confere maestria, porque usa o poder da dúvida para discernir a verdade. Quando você ouvir uma mensagem vinda de você mesmo ou de outro artista, simplesmente pergunte a si mesmo: é verdade ou não é verdade? É realidade ou é realidade virtual? A dúvida coloca você atrás dos símbolos e responsabiliza você por todas as mensagens que você dá e recebe. Por que você quer investir sua fé em qualquer mensagem que não seja verdadeira? Seja cético, não acredite em todas as mensagens. Você não deposita sua fé em símbolos, e quando sua fé não está em símbolos, sua fé está em você mesmo. Portanto, se a fé significa crer sem duvidar, e duvidar é não crer, seja cético, não acredite. E em que você não vai acreditar? Bem, você não vai acreditar em todas as histórias que nós, os artistas, criamos com o nosso conhecimento. Você sabe que a maior parte do nosso conhecimento não é verdade. Toda simbologia não é verdadeira. Então, não acredite em mim, não acredite em si mesmo e não acredite em mais ninguém. A verdade não precisa que você acredite nela. A verdade simplesmente existe e sobrevive, quer você acredite ou não. As mentiras precisam que você acredite nelas. Se você não acredita nas mentiras, elas não sobrevivem ao seu ceticismo e simplesmente desaparecem. Mas o ceticismo pode vir em duas direções. Uma delas é fingir ser cético, porque você se acha inteligente demais para ser crédulo. Olha como eu sou inteligente, não acredito em nada. Isso não é ceticismo. Ser cético é não acreditar em tudo que se ouve e não acreditar porque não é verdade. Só isso. A maneira de ser cético é simplesmente estar ciente de que toda a humanidade acredita em mentiras. Você sabe que nós, seres humanos, distorcemos a verdade porque estamos sonhando e que o sonho é apenas um reflexo da realidade. Todo artista distorce a realidade. Mas você não precisa julgar o que alguém diz ou chamar essa pessoa de mentirosa. Todos nós contamos mentiras de uma forma ou de outra, e não é porque queremos mentir. É por causa do que acreditamos. É por causa dos símbolos que aprendemos e da maneira como aplicamos todos esses símbolos. Uma vez que você se conscientize disso, o quinto compromisso faz muito sentido e pode mudar muito a sua vida. As pessoas virão até você e contarão sua história pessoal. Eles lhe dirão qual é o ponto de vista deles e o que eles acreditam ser verdade. Mas você não julgará se é verdade ou não. Você não tem julgamento, mas tem respeito.
Você ouve a maneira como as pessoas expressam seus símbolos, sabendo que tudo o que dizem é distorcido por suas crenças. Você sabe que o que as pessoas estão lhe contando nada mais é do que uma história, e você sabe disso porque pode sentir. Simplesmente você sabe. Mas você também sabe quando suas histórias vêm da verdade. E você sabe disso sem palavras. E isso é o principal. Verdade ou ficção, você não precisa acreditar na história de ninguém. Você não tem que formar uma opinião sobre o que a outra pessoa diz. Você não precisa expressar sua própria opinião. Você não precisa concordar ou discordar. Simplesmente ouça. Quanto mais impecável uma pessoa for com a palavra, mais clara será a mensagem. Mas as palavras que vêm do outro não têm nada a ver com você. Você sabe que não é nada pessoal. Você ouve e entende todas as palavras, mas as palavras não o afetam mais. Você não julga mais o que as pessoas dizem, porque você entende o que elas estão fazendo. Elas estão apenas informando o que está acontecendo em seu mundo virtual. Você já sabe que todos os artistas vivem em seu próprio sonho, em seu próprio mundo. Nesse mundo, tudo que eles percebem é verdade para eles e pode ser absolutamente verdade para os artistas que estão expressando sua história, mas não é verdade para você. A única verdade para você é o que você percebe em seu próprio mundo. Com a sua consciência, você não precisa provar nada para ninguém. Não se trata de estar certo ou errado. Você respeita qualquer coisa que a pessoa diga, porque é sobre o que o outro artista diz. O respeito é muito importante. Quando você aprende a ouvir, você respeita outros artistas. Você mostra respeito a outros artistas. Você mostra respeito por sua arte, por sua criação. Todos os artistas têm o direito de criar sua arte da maneira que quiserem. Eles têm o direito de acreditar no que quiserem acreditar. Eles têm o direito de dizer o que têm a dizer. Mas se você não aprende a ouvir, nunca entenderá o que eles estão dizendo. Ouvir é de suma importância na comunicação. Quando você aprende a ouvir, você sabe exatamente o que os outros querem. Depois de saber o que eles querem, o que você faz com essa informação é com você. Você pode reagir ou não reagir. Você pode concordar ou discordar do que eles dizem. E isso tudo depende do seu querer. Só porque outras pessoas querem algo, não significa que você tem que dar a elas o que elas querem. As pessoas estão sempre tentando chamar sua atenção, porque através da atenção, elas podem baixar qualquer informação. Muitas vezes você simplesmente não quer essa informação. Você escuta, e se você não quer, você ignora e muda de direção. Mas se a informação chamar sua atenção, você realmente quer ouvir para descobrir se o que alguém está dizendo é importante para você. Então, se desejar, você pode compartilhar seu ponto de vista, sabendo que é apenas um ponto de vista. A escolha é sua, mas a chave está no ouvir. Se você não aprender a ouvir, nunca entenderá o que o outro está compartilhando com você agora. Você chegará a uma conclusão e reagirá como se fosse o seu sonho, quando não é. Quando outros artistas compartilham seus sonhos com você, saiba que se trata de estar dormindo. Você sabe qual é o seu sonho e qual não é. Agora mesmo, estou compartilhando a maneira como vejo o mundo, a maneira como eu sonho. E minhas histórias são verdadeiras para mim, mas sei que não são a verdade real. Então não acredite em mim. Qualquer coisa que eu disser é apenas o meu ponto de vista. Claro, do meu ponto de vista, compartilho a verdade com você. Faço o possível para usar as palavras da maneira mais impecável para que você possa entender o que digo. Mas mesmo que eu compartilhe com você uma cópia exata da verdade, sei que você distorcerá a minha mensagem assim que ela passar da minha mente para a sua. Você ouvirá a mensagem e dirá a mesma mensagem para si mesmo
de uma maneira completamente diferente, dependendo do seu ponto de vista. Portanto, talvez o que eu digo seja verdade ou não, mas talvez o que você acredita não seja verdade. Eu sou apenas a metade da mensagem. Você é a outra metade. Sou responsável pelo que digo, mas não sou responsável pelo que você entende. Você é responsável pelo que entende. Você é responsável por tudo o que faz com que ouve em sua cabeça. Porque é você que dá sentido a cada palavra que você ouve. Agora você está interpretando o que estou dizendo de acordo com o seu conhecimento pessoal. Você está reorganizando os símbolos e transformando-os de uma maneira que mantém um equilíbrio com tudo que está contido em seu sistema de crenças. Depois de atingir um equilíbrio, você pode ou não aceitar minha história como verdade. Você pode supor que o que está dizendo a si mesmo é o que eu quis dizer. Isso não significa que a sua suposição seja verdadeira. Você pode entender mal o que eu digo. Você pode usar o que ouve para me culpar outra pessoa, culpar a si mesmo, culpar sua religião, sua filosofia, ficar com raiva dos outros e especialmente ficar com raiva de você mesmo. Você pode usar o que ouve para encontrar a verdade e encontrar a si mesmo, fazer as pazes consigo mesmo e talvez mudar a mensagem que você está enviando para si mesmo. O que você faz com minhas palavras é com você. É o seu sonho. Eu respeito o seu sonho. Você não precisa acreditar em mim. Mas se você aprender a ouvir, você entenderá o que estou dizendo. E se a informação que eu estou compartilhando com você fizer sentido para você, então, se você quiser, você pode fazê-lo parte do seu sonho. Você pode pegar o que funciona para você e usá-lo para modificar seu sonho. E o que não funcionar para você, apenas ignore. Isso não vai mudar nada para mim, mas pode mudar as coisas para você, porque eu faço a suposição, sabendo que é uma suposição, que você quer se tornar uma pessoa melhor, e é por isso que está desafiando suas próprias crenças. Assim, seja cético, não acredite em mim, não acredite em mais ninguém, mas principalmente não acredite em você mesmo. Quando eu digo isso, não acredite em você mesmo, você pode ver o que isso implica? Meu Deus, não acredite em tudo que você aprendeu. Não acreditar em si mesmo tem uma enorme vantagem, porque a maior parte do que você aprendeu não é verdade. Tudo que você conhece, toda a sua realidade, nada mais é do que símbolos. Mas você não é aquele monte de símbolos que falam na sua cabeça. Você sabe disso. E por essa razão você é cético e não acredita em si mesmo. Se suas crenças estão lhe dizendo: eu sou gordo, sou feio, sou velho, sou um perdedor, não sou bom o suficiente, eu nunca vou conseguir, então não acredite em si mesmo, porque não é verdade. Essas mensagens são distorcidas, não passam de mentiras. Uma vez que você pode ver as mentiras, não há razão para acreditar nelas. Use o poder da dúvida para questionar cada mensagem que você dá a si mesmo. Isso é sério? Eu sou mesmo feio? Isso é sério? Eu realmente não sou bom o suficiente? Essa mensagem é real ou é virtual? Claro que essa mensagem é virtual. Nenhuma dessas mensagens vem da verdade, vem da vida. Elas vêm de distorções em nosso conhecimento. A verdade é que não existem pessoas feias. Não existe tal coisa como não ser bom o suficiente. Não existe um livro de leis universal em que qualquer um desses julgamentos seja verdadeiro. Esses julgamentos são apenas acordos feitos por seres humanos. Você pode ver as consequências de acreditar em si mesmo? Acreditar em si mesmo é uma das piores coisas que você pode fazer, porque você mentiu para si mesmo a vida toda. E acreditar em todas essas mentiras é a razão pela qual seu sonho não é um sonho bom. Se você acredita no que diz a si mesmo, pode usar todos esses símbolos aprendidos para se machucar.
Talvez seu sonho pessoal seja até mesmo um inferno puro, porque você cria seu próprio inferno, acreditando em mentiras. Se você está sofrendo, não é porque alguém está fazendo você sofrer, é porque você obedece ao tirano que governa a sua cabeça. Quando o tirano lhe obedecer, quando não houver mais um juiz ou uma vítima em sua mente, você não sofrerá mais. Seu tirano é implacável. Ele está sempre abusando de você, usando todos esses símbolos contra você. Ele prospera no veneno emocional gerado por emoções negativas e gera essas emoções em você, fazendo julgamentos e dando opiniões. Ninguém te julga mais do que você julga a si mesmo. Claro, você tenta escapar desse julgamento, da culpa, da rejeição e da punição. Mas como você pode escapar de seus próprios pensamentos? Se você não gosta de alguém, pode deixá-lo para trás. Se você não gosta de si mesmo, onde quer que vá, você ainda está lá. Você pode se esconder de todos os outros, mas não pode se esconder de seu próprio julgamento. Parece que não há escapatória. É por isso que tantas pessoas comem demais, usam drogas, abusam do álcool e se tornam viciadas em várias substâncias e comportamentos. Eles tentam fazer o que podem para evitar sua própria história, para evitar sua própria criação que está distorcendo todos esses símbolos em sua cabeça. Algumas pessoas estão com tanta dor emocional que decidem tirar a própria vida. Isso é o que as mentiras podem fazer com qualquer um de nós. A voz do conhecimento pode ficar tão distorcida e criar tanto ódio a si mesmo que mata o ser humano. E tudo isso porque acreditamos em todas as opiniões que aprendemos ao longo de muitos anos. Apenas imagine que todas as suas próprias opiniões, mais a opinião de todos os outros ao seu redor, são como um enorme furacão dentro de você. Imagine acreditar em todas essas opiniões. Bem, se você é cético, se não acredita em si mesmo, se não acredita em mais ninguém, nenhuma dessas opiniões pode incomodá-lo ou desviá-lo do centro. Quando você ganha controle sobre sua própria simbologia, você está sempre centrado, sempre relaxado e calmo, porque é você mesmo. É o você real que faz as suas escolhas em sua vida e não os símbolos. Quando você quer comunicar algo, você organiza os símbolos e é assim que eles saem da sua boca. Você é o artista e pode organizar os símbolos da maneira que quiser, na direção que quiser, porque todos esses símbolos estão sob o seu comando. Você pode usar os símbolos para pedir o que precisa, para expressar o que quer e o que não quer. Você pode expressar seus pensamentos, seus sentimentos, seus sonhos, com a mais bela prosa ou poesia. Mas só porque você usa uma linguagem para se comunicar, não significa que você acredita nela. Por que você precisa acreditar no que já sabe? Quando você está sozinho e fala consigo mesmo, não faz o menor sentido. O que você quer dizer a si mesmo que ainda não sabe? Se você entender o quinto compromisso, verá por que não precisa acreditar no que pode ver, no que já sabe sem palavras. A verdade não vem com as palavras. A verdade é silenciosa. É algo que você simplesmente sabe. É algo que você pode sentir sem palavras. E isso se chama conhecimento silencioso. O saber silencioso é o que você sabe antes de colocar sua fé em símbolos. Quando você se abre para a verdade e aprende a ouvir, todos os símbolos perdem seu poder e a única coisa que resta é a verdade. Não há nada para saber, não há nada que justifique. O que estou compartilhando com você não é fácil de entender e ao mesmo tempo é tão simples que é óbvio. No final você entenderá que as línguas são símbolos, que só são verdadeiros porque você pensa que são. Mas se você deixá-los de lado, o que resta? A verdade. Então você verá uma cadeira e não saberá como chamá-la, mas poderá sentar-se, e a verdade está lá.
O assunto é verdade. A vida é verdadeira. A luz é verdadeira. Amor é verdadeiro. O sonho humano não é verdade. Mas o fato de não ser verdade não significa que seja ruim. Ser ruim é apenas mais um conceito que também não é verdade. Uma vez que você entenda que cria uma simbologia inteira para se comunicar com sua própria espécie, você descobre que os símbolos não são realmente bons ou ruins, certos ou errados. Você os torna certos ou errados com as suas crenças. Esse é o poder da sua crença. Mas a verdade está além da crença. Quando você vai além dos símbolos, o que você encontra é um mundo de perfeição, no qual todos e tudo na criação são perfeitos. Até mesmo o ato de colocar sua crença em cada palavra é perfeito. Até sua raiva, seu drama e suas mentiras são perfeitos. Até o inferno em que você vive, às vezes é perfeito, porque só existe perfeição. Imagine viver toda a sua vida sem introduzir todas as mentiras ao seu conhecimento, sem sofrer por ter colocado sua fé em mentiras, superstições e opiniões. Você continuaria a vida como o resto dos animais. Isso significaria que você manteria sua inocência por toda a vida. No processo de domar, você perde sua inocência, mas ao perdê-la, você começa a procurar o que perdeu, e isso leva de volta a consciência. Uma vez que você recupera a consciência, você se torna completamente responsável por sua própria evolução, por cada escolha que você faz na vida. Quando você é educado pelo sonho do planeta, você não tem escolha. Há tantas mentiras que você aprende. Mas talvez seja a hora de desaprender essas mentiras e reaprender a seguir a verdade, seguindo seu próprio coração. Desaprender, ou o que eu chamo de domesticação, é um processo muito lento, mas muito poderoso. Como mencionamos antes, toda vez que você retira sua fé de um símbolo, esse poder volta para você e continua voltando para você até que, eventualmente, toda a simbologia não tenha mais poder sobre você. Quando você retira o poder de cada símbolo e o devolve a si mesmo, todo o sonho se torna impotente. E quando todo esse poder retorna a você, você será invencível. Nada pode derrotá-lo. Ou talvez eu deva dizer que você não pode mais se bater, porque é exatamente a mesma coisa. Depois de recuperar todo o poder que investiu nos símbolos, você não acredita em cada pensamento que vem à sua cabeça. Você não acredita em sua própria história. Mas você ouve sua história, e porque respeita sua própria história, pode apreciá-la. Quando você vai ao cinema ou lê um romance, você não acredita, mas pode se divertir, certo? Depois de ver a diferença entre realidade e realidade virtual, você sabe que pode confiar na realidade e não precisa confiar na realidade virtual, mas pode desfrutar de ambas. Você pode desfrutar do que é e pode desfrutar de sua criação. Mesmo quando você sabe que sua história não é verdadeira, você pode criar a história mais bonita e pode guiar sua vida através dessa história. Você pode criar seu paraíso pessoal e viver nesse paraíso. E se você pode entender as histórias de outras pessoas e elas podem entender a sua, então juntos vocês podem criar o sonho mais maravilhoso. Mas primeiro você tem que desaprender muito. E o quinto acordo é outra ferramenta perfeita para você conseguir isso. Onde quer que você vá, você ouvirá todos os tipos de opiniões e histórias de outras pessoas. Você encontrará grandes contadores de histórias que vão querer lhe dizer o que você deve fazer com sua vida. Você deve fazer isso, você deve fazer aquilo, você deve fazer o que quer que seja. Não acredite neles. Seja cético, mas aprenda a ouvir. E daí, escolha.
Seja responsável por todas as escolhas que você faz em sua vida. Essa é a sua vida, não é a vida de mais ninguém, e você descobrirá que o que você faz com sua vida não é da conta de mais ninguém. Por séculos houve pessoas que afirmaram conhecer a vontade de Deus e que se foram ao redor do mundo pregando virtude e justiça e condenando a todos. Durante séculos houve profetas que previram grandes catástrofes no mundo. Não faz muito tempo, havia pessoas que previam que no ano 2000 todos os computadores falhariam e a sociedade, como a conhecemos, desapareceria. Algumas pessoas pensaram que voltaríamos à era do homem das cavernas. Chegou o dia, comemoramos o novo século, o ano novo, e o que aconteceu? Nada aconteceu. Milhares de anos atrás, assim como hoje, havia profetas que aguardavam o fim do mundo. Naquela época, um grande mestre disse: haverá muitos falsos profetas que alegarão falar com Deus. Não acredite neles. Como você pode ver, o quinto compromisso não é realmente novo. Seja cético, mas aprenda a ouvir.